Olá, Ingrid, Érica. Olá, Bruna. Oi, Rai. Que bom ver vocês aqui. Boa noite. Alê. Quanta gente linda. Marcos, meu convidado, já entrou, querido. Érica, Hortolã, Reginaldo. Boa noite, gente. Olá. Muita alegria estar aqui, Nayara. Esse é um momento muito especial. Minha primeira live. Muito importante ter vocês aqui. Gratidão, gratidão imensa. Vocês estão me ouvindo bem? Tá sem som? Oi, Lu. Boa noite. Vocês me ouvem bem? Vocês estão me ouvindo? Legal. O comentário tá fixado aí para vocês, gente? Acho que não ficou, né? Oi, Paloma. Ficou? Tudo certinho? Tá ótimo. Gente, mais uma vez, muita gratidão por vocês estarem aqui. O tema da live hoje é sobre a constelação familiar na veterinária. Oi, Bruna, tudo bem? E como ela pode transformar a nossa vida e a vida dos nossos pets. Não tem comentário? Deixa eu colocar de novo. Acho que não fixei então. Peraí. Acho que eu não fixei. Agora sim. Agora tá tudo certo. Ah, legal, Rai. Gente, na constelação familiar, algo muito importante é a gente conseguir ver os nossos ancestrais. Antes de conhecer a constelação, eu não tinha esse olhar para os meus antepassados. Oi, Rebeca, tudo bem? E isso é muito importante, isso faz toda a diferença. Então, eu quero pedir para todos um momento para a gente entrar em conexão com os nossos ancestrais, para a gente poder receber toda essa força, para a gente seguir o nosso caminho, sem excluir ninguém mais, sem julgamentos. Como é difícil a gente estar nesse corpo humano e não fazer julgamentos, não é mesmo? É muito complicado, é um aprendizado diário. E a constelação familiar, ela vem para ensinar a gente a não julgar. A gente sair do papel de vítima, a gente entender o outro. E isso é todo um processo, é um processo bastante dolorido, mas muito transformador. E os animais eles vêm para trazer o humano para o seu despertar, para esse entendimento. Então é muito especial. Eu, antes de conhecer a constelação familiar na veterinária, eu fugia da constelação familiar, eu não estava pronta, eu ainda não compreendia isso. Mas, através dos animais, eu recebi esse chamado. E assim como a constelação familiar na veterinária, hoje eu também trabalho como comunicadora animal e terapeuta, junto com o Reiki, o Jinshin Jutsu, os florais de Bach e a fitoenergética. Então, todo um conjunto para tratar não só os nossos animais, mas também o ser humano. Porque, na verdade, o animal ele é apenas uma ponte que leva o ser humano para olhar para si mesmo. E é assim, com esse olhar de amor para os nossos animais, para os nossos ancestrais, que nós vamos iniciar a live de hoje. Eu agradeço muito por estar aqui, estou muito emocionada. Isso se deve a algumas pessoas muito queridas, em especial a Cássia Faria, que todos aqui acredito que conhecem o trabalho dela, um trabalho de luz, um trabalho de despertar. Sem esse trabalho,
tão maravilhoso da Cássia Faria, com certeza eu não estaria aqui hoje. Eu não teria encontrado o meu caminho. Então é muita gratidão ao Criador, muita gratidão à Cássia Faria, muita gratidão à união da família cósmica. Nós estamos juntos, estamos todos em um processo e vamos seguindo o nosso caminho com firmeza de propósito, porque nós temos muito a fazer. E isso é só o começo. E a união faz a força, mais do que nunca. Então vamos juntos. Diva, olá Diva, que alegria te ver aqui. Gente, sejam todos muito bem-vindos. Gente, se alguém puder colocar o link do YouTube da Cássia Faria, conteúdo maravilhoso, gente, para o despertar de todos. Cadê meu convidado? Marcos, cadê você? Gente, depois eu vou abrir para perguntas, tá? Vocês podem fazer perguntas, tem a caixinha, para mim não tá aparecendo, eu tô no celular, mas tem uma caixinha para perguntas. Aí você, aqui, agora apareceu para mim. E vocês podem fazer as perguntas, tá bom? Que depois, lá pro meio da live, a gente vai responder. Muita gratidão, queridos. Deixa eu chamar meu convidado. Chamando o Marcos, vamos aguardar. Me formei na última turma, do dia 19 de abril. Muita alegria, foram 6 meses maravilhosos. Oi, Marcos. Olá, Adriana, tudo bem com você? Tudo bem, jóia? tudo jóia. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço você ter aceitado, sempre generoso com seus alunos, sempre pronto para auxiliar a gente. Muita gratidão, Marcos. Gente, eu vou falar aqui um pouco do Marcos. O Marcos olha só o currículo dessa pessoa. Ele é veterinário homeopata, doutor da USP, pela USP, psicanalista clínico, facilitador em constelação familiar e veterinário, né, Marcos? Palestrante, comunicador da Rádio Vibe Mundial. Acho que eu falei tudo, Marcos. Falou tudo, Adriana. Bom, faltou uma coisa, né? Eu sou filho do Ézio Fernandes e da Ivani Andrade e sou pai do Gabriel. Maravilhoso. Eu acho que isso é o mais importante. Verdade. Então, eu também vou falar. Eu sou filha da Adelina da Silva Xavier e do senhor José Xavier. Muito legal. Agora sim, honramos quem veio antes, né? E no meu caso, quem está vindo depois, né? Quem está depois, né? Sim, eu não formei outro sistema, no caso. Marcos, Não tem problema. Marcos, você é um profissional sensacional. Eu sou muito grata por ter te encontrado ano passado. Eu despertei para esse caminho dos animais e conheci o trabalho da Eric Ortolan, conheci o seu trabalho e eu fiquei tão encantada e eu já tinha muita vontade de fazer a comunicação com os animais, né? E aí, quando eu conheci o seu trabalho, eu achei tão sensacional. Eu falei, gente, como essas técnicas elas se complementam, né? São tão maravilhosas. E eu te conheci, se eu não me engano, em julho do ano passado. Eu fiquei tão encantada. Gente, nas lives eu enchi o marco de pergunta. Fazia muita, porque eu fiquei muito encantada. Eu só sei que eu conheci, se eu não me engano, eu conheci o seu trabalho em julho. Em agosto eu já estava matriculada no seu curso, que ainda ia abrir em setembro. Eu já estava matriculada no curso um mês antes, já para garantir. Então, assim, eu estava com muita dúvida na hora se eu fazia ou não naquele momento, sabe? Mas eu percebo assim, quando o bonde passa, a gente tem que pegar. Não pode bobear. Você imagina, são 6 meses de curso, gente. São 6 meses de muita transformação. Se eu tivesse deixado para fazer agora, eu ia começar agora. Olha o período de transformação que eu teria perdido. E também, assim, a gente vai deixando, de repente a gente nem faz, né, Marcos? A gente vai empurrando, né? E nunca faz. E, assim, foi um período de muita transformação. E foi a melhor decisão que eu tomei, Marcos. Assim, sem, sem sombra de dúvida, assim, foi uma decisão extraordinária, assim. Acho que eu não seria a pessoa que eu sou hoje se eu não tivesse iniciado esse curso. Muita gratidão. É verdade, Adriana.
Bom, eu que agradeço o convite, né, de falar para os seus internautas, para os seus seguidores aqui no Instagram. Quando você falou agora, eu fiz o curso e foi a melhor coisa que eu fiz, eu também tenho isso para dizer. Quando eu fiz meu curso de constelação com o Genésio Lopes, e tudo que eu sei eu aprendi com ele na constelação, eu também, foi a melhor coisa que eu fiz. E eu falo isso todo dia, porque a gente está abrindo uma turma segunda-feira, começa agora, dia 3 de maio. E aí ligam terapeutas, veterinários, e falam assim: ai, Marcos, eu não sei se eu faço agora, se eu espero o próximo. Sabe o que eu falo para as pessoas? O tempo acabou. A gente não tem, a gente não pode se dar o luxo de esperar mais nada. Ah, não, mas é que eu talvez agora não tenha tantas condições. Eu falo sempre, inventa, faça a sua própria condição, né? Porque a gente não tem mais esse luxo de esperar. O momento é agora, não tem amanhã. O momento é agora. Marcos, quero parar aqui um pouquinho para agradecer a Cássia. Cássia, gratidão. Iniciei a live falando de você, que sem você eu não estaria aqui hoje, que você tem um trabalho de luz, de despertar do ser humano, e que sem você eu não teria chegado aonde eu tô. Ainda estou no começo, mas muita gratidão pelo seu trabalho e por você estar aqui, Cássia Faria. Marcos, e deixa eu falar, nas aulas, no começo, Marcos, tinha dia assim que eu saía até meio cambaleando da aula, gente. É muito forte, porque assim, abre a consciência. A gente sai daquele mimimi, sabe? Você vê, oh, poxa vida, eu não sou tudo isso não, né? Não sou perfeita. A gente começa a ter um outro olhar para o pai e para a mãe, né? A gente começa a desconstruir muitas coisas, isso mexe muito com a gente. Então, assim, quem for fazer o curso, gente, não tenha receio. Porque há muitas pessoas, né, Marcos, podem se assustar com a mudança, desistir do curso. Gente, todo o processo é dolorido. A gente ficar na zona de conforto é dolorido. E a gente sair da zona de conforto é dolorido. Mas mil vezes sair da zona de conforto. Porque a gente veio aqui para a gente evoluir, para a gente crescer, para sermos melhores. E não para voltar do jeito que a gente está, ou pior, né? Exatamente, Adriana. Sair da zona de conforto é muito importante, né? Bom, o curso é especialista nisso, né? Porque a gente dá umas tamancadas de leve, mas com amor. É tamancada com amor. É diferente da tamancada sem amor, né? Eu tava lembrando das tamancadas, não, gente, mas olha, era tamanca que voava, viu? Mas foi muito lindo ver, nem no final do curso, acho que era na metade do curso, como nós evoluímos, como nós crescemos, sabe? A gente via na gente mesma e nos colegas também, esse amadurecimento. Então, isso é muito lindo e muito especial. Marcos, vai doer de qualquer jeito isso aí, Gil. Marcos, é, só esse processo da constelação familiar, para mim, já foi extraordinário. E olha que eu já fiz muitas outras formações. Além dessa formação, o que me tocou muito foi o Reiki. O Reiki foi algo assim maravilhoso na minha vida e também foi ali que iniciou meu processo de despertar em 2016, sabe? Gente, a Cássia Faria vai sair com mestrado, viu? Aguardem, mestrado. Mas voltando, Marcos, então, isso foi um processo muito lindo para mim. Eu fico imaginando você com essa sua trajetória toda. Eu já falei isso para você. Você foi. Bert Hellinger foi brilhante. Você foi brilhante e inovador por ter esse olhar da constelação familiar, já incluindo o animal. Então, eu gostaria que você falasse, sabe, como foi para você todo esse processo de veterinário para homeopata, constelador, né? Você escreveu 2 livros. Então, eu fico imaginando todo o processo, como ser humano, como foi isso para você? Olha, se tem uma coisa que eu conheço muito pouco, chama zona de conforto. Eu me jogo, eu me atiro muito. É uma característica minha, né? Quem sabe aí, explicado pela astrologia, sou um capricorniano ascendente em leão, né?
também posso explicar pelos pais que eu tive, que eu tive não, que eu tenho, né? Meu pai sempre me incentivou muito ao estudo, sempre me jogou muito para o mundo, né? Tenho uma mãe muito carinhosa, que sempre despendiou muito tempo com os filhos, né? Então, é muito amor dos meus pais. Mas amor também com tamancado. Eu me lembro, quando eu tinha 17 anos, eu falei com meu pai, né? Eu sou de Mococa, interior de São Paulo, aí eu queria sair de casa, mas sair para estudar. Eu queria morar em Ribeirão Preto, né? E aí eu falei, pai, eu quero ir embora. Ele falou, vai. Ele falou, vai. Então, para estudar? Então, se matricule na melhor escola em Ribeirão Preto, estude, está aqui os melhores livros, né? Então, é muito incentivo, né? Então, é fácil fazer o que eu fiz tendo os pais que eu tenho. Foi muito fácil. Foi muito fácil, eu digo isso, né? Então, zona de conforto eu não conheço. E quando eu digo assim, né, que eu dou tamancada na aula, e você falou muito bem, né? Chega de mimimi, é porque eu faço isso comigo, né? Eu sou assim comigo. Eu não aceito mimimi meu, né? Eu me dou tamancada também, né? Aliás, todo dia, inclusive, né? E isso é muito legal, porque você vai crescendo, né? Então, você falou de toda essa trajetória profissional, eu acho que é uma receita de bolo, né? É uma soma de várias situações, várias sincronicidades, né? Que eu fui adquirindo ao longo da minha vida. Marcos, e conta um pouquinho para a gente como surgiu a constelação familiar e depois a constelação familiar na veterinária. Ah, foi fácil. Eu fui fazer um curso de constelação com o Genésio Lopes. Foram 10 módulos presenciais, uma vez por mês, sexta, sábado e domingo. E eu me lembro, um dos módulos, a gente tomando café, porque a gente fazia num sítio, né, num condomínio fechado aqui no interior de São Paulo, próximo a São Paulo. E um dia, de manhã, né, acordamos ali na pousada, o Genésio, o professor e os alunos, né, e eu sentei em frente a ele no café da manhã. E aí eu falei, o Genésio, vamos levar as constelações na medicina para a medicina veterinária, para beneficiar os animais? Ele falou, Marcos, vamos. Um mês depois, saiu o primeiro workshop de constelação familiar veterinária, que foi dia 11/11/2017. Então, oficialmente, quem lançou a constelação familiar veterinária foi o Genésio, que foi meu professor, era meu professor, e eu. Eu fui o único veterinário, e ele, como professor, que montamos o primeiro workshop, e a partir daí eu me formei no curso de constelação e me dediquei só a isso, praticamente, esses anos, desde 2017. Como surgiu a psicanálise na sua vida diante de todo esse processo? Foi através de uma crise profissional. Eu percebia no consultório veterinário que o problema não estava no animal, o problema estava no tutor ou na família. Mais tarde eu descobri que era na família, mas a princípio eu entendia que o problema era o tutor. Então a sensação que eu tinha é que eu enxugava gelo no consultório. Tinha resultados, eram pífios, eram pequenos, porque o problema não estava no animal. Então, me trazer um animal para tratar a ansiedade, eu via que a ansiedade era do dono. E aí eu falei, não adianta eu ser veterinário assim. Ou eu deixo a veterinária, ou eu vou estudar o ser humano. E aí eu resolvi estudar o ser humano. Isso mesmo, Chiva, pioneiro e desbravador, sem dúvida, bastante corajoso também, brilhante. É, quando eu iniciei o curso, o que me levou para isso, além de ficar encantada com o tema, eu estava com uma gata com um cistite. Fez o exame, deu lá cistite e queriam fazer cirurgia. E, e eu, como terapeuta, eu sei que tem muitas técnicas que podem auxiliar e que podem evitar uma cirurgia, né? E aí eu fiquei interessada no tema e conhecendo um pouquinho da metafísica, né? Então estava ligada aos medos e eu não olhava para isso, né? Os medos, né?
Então, o que que eram esses medos? Gente, eu jamais me imaginaria fazendo uma live. Jamais. Para vocês terem uma noção, eu não assumia meu nome na rede social. Era Ana. Ana. Ana é um nome lindo, maravilhoso. Né, Ana? Eu tinha vi a Ana entrando aí, mas era uma forma de fugir. Eu fugia. Foto, jamais. Mostrar meu. Nossa! Então, assim, era uma fuga, uma exclusão, né, Marcos? Uma autoexclusão. Então, durante todo esse processo, esses 6 meses, então, eu fui saindo do armário. Primeiro fui assumindo o nome, aí já fui gravando um videozinho de 10 minutos, colocando uma fotinha, e hoje estou aqui com o Marcos. Então, um grande desafio e uma grande mudança. Gratidão, né, Ara? E assim, eu falo para vocês, muita gente tem medo de seguir em frente, mas eu acho que é muito medo de dar certo, né, Marcos? Dar certo, ter o sucesso. Então as pessoas preferem se esconder. Então é muito importante uma técnica como a constelação familiar, uma técnica de terapia breve, onde a gente tem resultados muito interessantes, muito rápidos. E, nossa, tudo isso é muito lindo, Marco. Mais uma vez, só gratidão, gratidão, Humberto Hellinger, gratidão por estar aqui. Antes de entrar, gente, mandei um áudio para o Marcos bastante emocionada, porque assim é um momento muito especial para mim, né, Marcos? Falei, ai, vamos que vamos, porque é um momento muito, muito especial e eu sou só gratidão mesmo. Gente, se alguém tiver alguma pergunta, tem uma caixinha aqui, ó, com ponto de interrogação, depois a gente vai abrir para perguntas, tá bom? Eu estou no celular, então fica subindo os comentários, eu posso acabar saindo aqui da live e não vai dar muito certo. Marcos, mais alguma consideração? Não, apenas dizer que durante o curso todo, e você pode confirmar isso ou não, você acabou de formar em constelação familiar veterinária. Eu sempre incentivei para que os alunos fizessem lives, posters, banners, dessem aula. Por quê? É, é, parafraseando Emmanuel, né? Ele fala que se tem uma coisa boa que o mal faz, é marketing. Né? O marketing, o mal faz muito bem marketing, mas o bem não faz marketing. Infelizmente, nós, né, que no meu julgamento fazemos o bem para a humanidade, buscamos técnicas de cura, tanto para a gente quanto para o outro, não divulga. Fala pouco, tem medo, se esconde. Não, é o contrário. Por que o mundo está cheio de notícia ruim? Porque ninguém dá boa. Essa que é a questão. E a gente precisa quebrar esse paradigma, né? Porque quanto mais a gente falar, mais cura. A gente não cura quando faz constelação, a gente cura quando fala. A gente cura quando ouve, né? Os seguidores ouvem, os alunos ouvem. Eu ouço as palestras aqui no YouTube, na TV, etc, né? Então, a cura é isso, né? A cura é um processo. Ah, eu vou fazer uma terapia e vou ficar curado. Não, não vai. Nem adianta. A cura é um processo. Né? Então, falar, Adriana, é uma coisa que eu sempre incentivei os alunos. Você não vai me deixar mentir sozinho aqui, né? Não, gente, desde o início o Marcos sempre falou, olha, vocês têm que fazer live, vocês têm que se ouvir, vocês têm que fazer post, têm que escrever. O Marcos também incentiva a gente muito a escrever, né, Marcos? Escrever livro, falar sobre o assunto, porque tem pouquíssima coisa ainda, né? E o Marcos tem um livro, Marcos, qual que é o nome mesmo do livro sobre a constelação? Ah, tá até aqui, ó. Ah, Um chama cara de um, focinho do outro. maravilhoso, tem os dois. E o outro livro é Os Animais e as Constelações Familiares, uma visão sistêmica. Gente, olha, super recomendo, é muito interessante. E conta pra gente, Marcos, um foi o trabalho de mestrado, foi isso? Ah, então, o primeiro livro, Cara de um Focinho do Outro, foi um TCC do curso de psicanálise. Tinha que Verdade. escrever um TCC, eu escrevi a relação, né, homem-animal, e um dia uma terapeuta infantil chamada Agmar Martins, professora minha, pegou a monografia e falou, Marcos, isso é um livro, não é uma monografia.
Eu falei, nossa, professora, não fala isso. Eu falei, é um livro isso aqui. Aí eu transformei em livro. Esse foi a história do cara de um focinho do outro. Foi lançado em 2015. E o outro livro, Adriana, eu me formei em constelação familiar final de 2017. 2018 até 2019, eu fiquei 2 anos fazendo constelação constelando questões dos animais. E aí, todo esse trabalho desses 2 anos, eu coloquei no livro Os Animais e as Constelações Familiares. Aqui eu falo das 3 leis de Bert Hellinger sendo utilizado na medicina veterinária em benefício dos animais. São as leis do amor, né, Marcos? Deixa eu ver se eu me Isso. lembro aqui, se eu não vou passar vergonha, né? Ai, meu Deus. Pertencimento, hierarquia, equilíbrio de troca. Pronto. Fala um pouquinho pra gente de cada uma. Falo. Adriana, essas 3 leis mostram que, uma vez elas esquecidas, elas trazem emaranhamentos, problemas, conflitos, desequilíbrios. Né? A primeira lei, hierarquia, né? É quem veio primeiro no sistema, né? Então, os teus pais vieram primeiro. Depois veio a sua irmã mais velha, seus irmãos mais velhos, né? Nem sei se você tem irmão mais velho, mas quem tem irmão mais velho, eles vieram primeiro que você. Depois veio você, depois os irmãos mais novos. Então, quem chegou primeiro no sistema é maior. Quem chegou depois é menor. No caso da veterinária, Adriana, nós somos maiores que os cães ou os gatos, porque a gente cuida deles. O maior sempre cuida do menor, né? Então, isso é importante, porque quebrou essa lei, você tem vários emaranhamentos, né, Adriana? A gente viu muitos emaranhamentos no nosso curso, né? A gente pega coisa dos pais e os cães pegam coisas dos seus tutores quando eles se colocam acima, né? Então, essa é a lei da hierarquia. A lei do equilíbrio de troca não é uma lei tão importante na veterinária. Ela é mais importante na relação do casal e na relação dos amigos. Na relação profissional também ela é importante, né? O equilíbrio de troca é importante em todas as relações, menos na relação do filho com os pais, né? Porque aí não tem esse equilíbrio de troca. Os pais sempre dão mais porque deram a vida, né? E então a lei do equilíbrio de troca não é muito usada na veterinária. A mais importante das 3 leis, inclusive na veterinária, nos animais, né, é a lei do pertencimento, que é a lei das exclusões, né? Quando a gente exclui alguém do nosso sistema, alguém depois vem pagar essa conta, né? Então, quem paga, no nosso caso, né, Adriana, é muito cachorro, né? É muito gato. Por quê? O que diz a lei da exclusão? Todos têm o direito de pertencer ao sistema familiar. Por exemplo, um aborto, a gente esquece do aborto. E quando a gente esquece, vem o cachorro e entra no lugar do aborto da tutora. Quando a gente esquece alguém que tem alguma compulsão na família, tem algum problema psiquiátrico, tem algum problema na justiça, as crianças ou animais entram no lugar desse indivíduo e sofrendo todas as consequências de um excluído, que é, por exemplo, a doença. Né? Então, como nós trabalhamos muito com as doenças, muitas das doenças que os animais apresentam, e mesmo a gente, é por conta das exclusões que às vezes nem a gente fez, mas o nosso passado fez. Né? Os nossos pais, avós, bisavós fizeram. Né? Então, basicamente, essas são as 3 leis. E a lei da exclusão, né, do pertencimento, lei do pertencimento, é muito interessante. E foi, gente, durante o curso, porque o curso também é tratamento do aluno, né? Então, durante esse período, eu descobri que eu estava no lugar de uma avó que morreu no parto com o filho no ventre. Então, assim, nem a minha própria família olhava para isso. O meu pai, ele era o penúltimo filho, e não o último caçula. E ele era tratado como caçula. Ele também totalmente fora da hierarquia, né, Marcos? E a partir do curso, eu olhei para isso. Para vocês terem uma noção, eu tinha miomas, endometriose. Eu tinha, assim,
crises muito fortes, e assim, ó, a vida inteira, uma vida inteira, décadas. E a partir do momento que eu tive esse olhar e disse as frases curativas, isso melhorou demais, Marcos. Foi assim, foi sensacional. Inclusive a Nina, né, que é a gata que eu comentei. Ó, Nina, né, a humanização, né, agora não, agora os animais vão ter nomes de animais, não vão ter mais nome de gente. Agora é Ninoca, né, Ninoca, né, é Kate, é Keitita. John, olha, Marcos, meu passado me condena. O John agora é Ai, ai, ai. Dion. Então, assim, né, pra gente dar uma amenizada na questão, né, gente? Porque não pode dar nome de gente para animal. Mas, enfim, ela tinha uma cistite, Marcos, e ela também melhorou disso. Então, foi sensacional eu chegar em casa e, assim, pesquisar. Sabe, pesquisar, nunca imaginei, pesquisar os ancestrais, saber o que aconteceu. E aí um liga para o outro, que liga para a tia, que liga, sabe? E aí foi descobrindo que ela morreu no parto, morreu com o filho no ventre, na verdade, né? E que meu pai, então, não era o caçula. Então, foi uma grande movimentação, uma grande cura que foi feita ali. Então, assim, ai, gente, é maravilhoso, não tenho dúvida em fazer o curso, é sensacional. Que legal, né, Adriana? Como a gente hoje tem uma outra consciência sobre o nosso sistema familiar, né? E como é importante isso, né? Como a gente desconhecia fatos do passado, como a gente excluiu esses ancestrais que passaram fome, passaram sede, passaram privações, viveram em condições terríveis. E a gente, nesse conforto todo agora, fica cheio de mimimi, né? Ah, eu não vou fazer isso porque eu não sei, não vou. Não, gente, o quanto os nossos ancestrais sofreram para que a gente estivesse aqui. Então, honrar a vida, com certeza, é honrar o que foi, o que passou no nosso sistema familiar, né? Ter essa consciência é incrível. Sim, como disse Bert Hellinger, nós somos o sonho dos nossos ancestrais, né? Tudo que eles passaram Exatamente, para a gente poder estar aqui hoje. exatamente. É, deixa eu ver aqui, Marcos, tem uma pergunta aqui, deixa eu ver aqui. Vamos ver. A Diva. A Diva, ela está pedindo, Marcos, exemplos do equilíbrio de troca entre tutores e pets. Legal. Diva, um beijo para você. Tá? Ela formou também constelação familiar veterinária. Equilíbrio de troca está ligado à nossa relação com o animal, né? Sabe o que eu vejo, Adriana? Hoje nem tanto, mas eu vejo pessoas que o animal na casa deram alegria, amor, companhia, fizeram guarda patrimonial, protegeram a casa. E aí, quando o animal fica velho, a pessoa simplesmente descarta o animal. A pessoa propicia uma eutanásia numa doença grave. Muitas vezes as pessoas abandonam animais. Então, isso para mim, é um grande exemplo de Sim, desequilíbrio na troca, né? Poxa, olha o quanto o animal deu, né? E olha o que você dá. Ainda que o animal seja menor, ele corresponde a um outro sistema familiar. Então a gente pode considerar sim que deve existir um equilíbrio de troca, né? Então esses são exemplos de que nós infelizmente não estamos equilibrando as trocas com os animais. Os animais eles dão muito para a gente. sim, E pior, dão para quem é maior. Então é pior ainda. sim. Tem mais uma pergunta aqui da Bruna. Já relacionaram animais de abate com a história dos donos da fábrica? Muito interessante essa pergunta, Bruna. Já, já. Certa vez eu olhei, tive que olhar para um fazendeiro que criava bovinos para corte, bovinos para consumo da proteína animal, né? Então, eu me lembro de ter feito essa constelação. Foi há muito tempo atrás. Mas o que eu posso dizer, sempre surge essa pergunta, né? E comer carne, não comer carne, o que a visão sistêmica diz? Bom,
A visão sistêmica não diz. Bert Hellinger, pelos livros que eu li, ele nunca falou sobre isso. No entanto, sem julgamento, é importante que a gente dê um lugar para esses animais que a gente consome, né? Um lugar no coração. Então, eu acho que a gente precisava desenvolver uma palavra chamada gratidão. Então, e não só pelos animais. Nós comemos vegetais. Nós nos beneficiamos dos minerais, que é a água, os elementos da natureza. Então, independente do reino mineral, vegetal e animal, caso você consuma proteína animal, dar um lugar no coração. Ser grato a esse animal que foi criado, né, para que, de alguma forma, a gente aqui hoje estivesse. Porque se nós não comêssemos animais, nós não estaríamos aqui, provavelmente. Os nossos antepassados não teriam sobrevivido, provavelmente. Então, sem julgamento para quem come ou para quem não come, não importa. O que importa é desenvolva gratidão por esses animais e pela vida que eles nos deram. Maravilhoso, Marcos. Falou tudo lindamente. E, e assim também, tem aqueles animais silvestres. Por exemplo, a gente vê muito, por exemplo, leoas, leões, panteras sendo tratada. Esses dias eu vi um vídeo de uma pantera sendo tratada como um gato, sabe? Então eu fico imaginando como é a vida desse animal sendo castrado da natureza dele, né? Isso a gente pode até, através da comunicação com os animais, né? Que agora tá esse auge, né? Tudo muito voltado para o animal, né? Então aí é a questão do humano se questionar, mas como assim, né? É comunicação intuitiva com os animais, telepática, porque isso é possível, gente. Isso não é uma ilusão. Nós somos muito mais do que foi nos ensinado. Nós somos muito mais do que os cinco sentidos. Né? O que aconteceu é que isso foi omitido de nós e nós fomos esquecendo. Mas isso aí todo ser humano tem. Tem habilidades telepáticas e muitas outras habilidades. Então, essa questão dos animais está vindo muito à tona, justamente como você disse, é para a gente poder ter esse olhar, para a gente aprender a entender o amor incondicional, para a gente despertar. Já passou da hora e cada vez mais o humano está sofrendo as consequências. Mas a maioria das pessoas ainda não despertou para isso, né? Está muito no mimimi, né, Marcos? Muito culpando política, muito culpando isso, culpando aquilo, quando na realidade somos nós que temos que fazer essa diferença, essa mudança. Então, realmente, os animais, as plantas, a gente consegue se comunicar com as plantas também. Eu trabalho com a fita energética, Marcos, e assim, eu amo tanto as plantas quanto os animais. São energias sutis, são energias maravilhosas e que vieram para auxiliar a humanidade nesse processo de despertar. Então, assim, muito lindo tudo que você falou. Né? A gente tem que ter gratidão e já está na hora da gente olhar para essas questões, parar de humanizar os animais, parar de tratá-los como se fossem qualquer coisa, né? Um produto. Né? Como tem agora a indústria dos pets, né, Marcos? Agora a indústria dos pets, esse mercado que só cresce, que cada vez mais castram os animais, colocam culpa na cabeça dos tutores, porque assim, gente, tudo no final, tudo que está vindo, essas terapias, com esse olhar para os animais, é na verdade para a gente sentir amor, a gente entender o que é esse amor incondicional, que é o que os animais têm por nós. Eles se colocam no lugar dos excluídos para nos mostrar, olha, se olha, olha com amor. Então é isso que os animais vêm nos ensinar, é esse amor incondicional. Eu acho que a partir do momento que a gente entender esse amor incondicional, o ser humano vai dar um salto quântico, né? É verdade, Adriana. E sabe o que a constelação ensina muito, né? A gente dizer sim como foi e dizer sim como é. Isso é bacana porque leva a gente
Não a não julgar, porque isso é utópico, isso não faz sentido no nível de consciência que nós estamos. Julgamos a todo momento e a gente tem que dar um lugar para esse julgamento também, porque quanto mais a gente não quer julgar, mais a gente julga, inclusive, né? Então, eu sinto, né, que a constelação, ela olha com os olhos de amor para tudo como é. O que não significa que tudo tem que ficar como está. Não. É o contrário. A gente está aqui para as mudanças. Mas as mudanças, elas são internas, de dentro para fora, e não de fora para dentro. Então, todos os nossos humanização dos animais, quantas pessoas precisam humanizar os animais para se sentirem vivas? É óbvio que isso não é bom, mas a gente esclarece da melhor forma possível, né? Se alimentar de proteína animal, talvez não seja bom mesmo, mas vamos esclarecer da melhor forma possível. Quando a gente diz não faça, não pode, não é assim, pronto, é aí que dão os conflitos. O que a constelação me ensinou é dar um lugar no coração para tudo. Tudo tem o seu momento, tudo tem a sua hora de transformação, embora a gente pode se esforçar para acelerar esse processo. Tem a nossa parte, óbvio. Mas tem coisas que não são nossas. Porque se fossem, as terapias individuais resolveriam todos os nossos problemas. Nós estamos inseridos em um sistema familiar, né? Então, muitas das nossas vontades, os nossos desejos, as nossas fraquezas, as nossas questões, as nossas compulsões, os nossos hábitos não são nossos. É do sistema. Então, tem que olhar sistemicamente para tudo, entendo eu. Sim, inclusive, como você brilhantemente nos ensinou, colocar esse animal, né, dentro do sistema dele, né, porque ele tem o sistema familiar dele também. O seu gato, o seu cachorro, ele tem um pai e uma mãe. Para muitas pessoas pode ser muito chocante, né? Porque as pessoas, elas adotam o animal ou compram o animal e não tem esse olhar, né? Olha, não, como que ele nasceu? Da onde surgiu, né? Como você sempre fala, né? Ele não veio numa caixinha, né? Com um laço de fita. Ele tem um pai, tem uma mãe. Então, a importância de incluir esse animal dentro do sistema, né? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que esse é o principal objetivo do curso, né? Ensinar que o animal tem um sistema. A reconexão dele com o sistema dele é a base da cura dele. Né? É isso que a gente não tinha entendido até então. Né? Inclusive eu. Quantos anos de consultório sem ter essa noção? Né? Então hoje é fácil eu falar, mas foram quase 3 décadas de trabalho para chegar hoje e dizer isso. O animal está desconectado do seu sistema familiar original, primário, biológico. E essa é a causa da grande maioria, ou de todas as doenças que os animais apresentam. Nós também, Adriana, estamos desconectados dos nossos pais. Por isso que adoecemos também. É por isso que a nossa vida às vezes não dá certo. De forma conjugal, financeira, área de saúde, profissional. Por quê? Desconexão, né? Quando a gente está conectado, tudo flui melhor. Né? É o sim papai e o sim mamãe, né? É o aceitar, É, né? é. Aceitar no coração. Sem dúvida. E Bert vem trazer isso com uma genialidade que sem comentários, né? De uma forma objetiva, clara, né? Até cartesiana e mecanicista, ele vem dizer isso. Falou, olha, é o seguinte, se você não olhar para o teu pai e para tua mãe, se você não olhar para o teu sistema, não adianta. Né? Márcio, Simples assim. como que você chegou com esse olhar no animal, para incluir o animal dentro do sistema? Como que você teve esse entendimento? Ah, eu pegando os livros de Bert, aonde ele escrevia criança, né, e todo o sofrimento que as crianças passam, eu riscava e colocava cachorro, ou gato, ou qualquer outro animal, né? E eu fui ver na prática que tudo que ele se referia às crianças aconteciam com os animais. E como as crianças muitas vezes estavam
assim como todos nós, né, desconectados dos nossos pais, e a constelação fazia um trabalho de reconexão, eu pensei, os animais estão desconectados também. Olha aquele cachorro usando roupinha. Olha aquele cachorro com a unha pintada. Olha aquele cachorro no lugar daquele casal que não tem filho e que colocou o cachorro no lugar de filho. Esse está mais desconectado ainda. Aí eu pensei, vamos conectar todos os animais. E aí, na prática, eu fui vendo que os animais melhoravam dos seus quadros, né? De doenças, por exemplo, né? Tanto físicas quanto psíquicas, né? Foi aí que eu cheguei a essa conclusão. Você acredita que é pela sensibilidade que o animal tem, assim como as crianças, são seres muito sensíveis, né? É verdade. Eu não entendo ainda como e por que o animal entra no lugar do excluído do sistema familiar. Hum, Não sei se é uma função, não sei se é uhum, uma missão, não sei, não entendo ainda. Mas que ele entra, ele entra. muito E interessante. aí que está a importância. Uhum. Marcos, temos duas perguntas aqui. Vamos ver aqui. A Ingrid. A constelação vê o karma como coletivo na família, ao invés de individual, como se todos fossem um só? Vê, vê sim. Bert Hellinger chama isso de grande alma, né? Em toda família, em todo sistema familiar, há uma alma grande que cuida da gente. E essa alma, eu fico imaginando que ela fica com uma caneta, assim, como se fosse uma planilha de Excel, acertando as contas, né? Ah, aquele foi excluído, então esse precisa ser incluído. Quem faz isso é a grande alma. Ela, a sua seguidora, usou a palavra karma, né? Bert Hellinger não usa essa palavra. Mas a gente pode entender karma como sina, como padrão, Uhum. como tendência, né? E aí sim, eu entendo que ela pergunta e eu consigo responder dessa forma. Há uma grande alma que cuida da gente. Tem mais uma pergunta aqui da Ana, Ana Hoffman. Ana, sinto muito, não havia visto a sua pergunta. Na constelação, é possível entender o porquê do pet estar exatamente na família que ele está? É possível. É possível. Aliás, a gente pode citar algum exemplo aqui, até para ficar mais fácil. Alguns pets entram no lugar de suicidas, por exemplo. Então, uma função desse pet, para essa família, entendo eu, é compensar uma exclusão que ocorre no caso dessa situação do suicídio. No entanto, uma vez descoberto isso numa constelação, a gente tem que incluir esse indivíduo que sofreu essa consequência, né? E não deixar o cachorro ou o animal no lugar dessa pessoa para lembrar que ela existiu um dia. Não faz sentido o animal adoecer por conta dessa pessoa. Faz sentido é incluir, aprender, parar de julgar quem cometeu essa atitude, né? E aí sim, o pet é liberado desse lugar. Então, esse é um exemplo que a constelação pode ajudar a entender por que aquele pet veio para aquela família. Eu estava pensando aqui, tem em alguns lugares que eles comem os animais, especialmente aqueles que nós chamamos de domésticos, né, que convivem com a gente. Como fica a questão desses países, Marcos, dentro da constelação familiar, com esse olhar na veterinária? Essa pergunta é muito interessante, porque eu, outro dia, dando uma palestra sobre constelação familiar, uma chinesa que estava ouvindo, ela falou assim: eu tenho muito problema em ter cão e gato na minha casa. Porque toda vez que eu vejo um gato, eu vejo um cão, eu me lembro que minha mãe contava que na província que nós viemos, da China, comia-se cães e gatos. E aí eu tenho muito problema. Essa moça estava chorando muito na palestra.
Aí eu falei, vamos olhar para isso, né? E aí eu coloquei, né, um objeto sendo o povo chinês e um objeto sendo todos os cães e gatos que a China consumiu nesse período. E falei para ela falar frases curativas, olhar para esses animais e dizer: queridos animais, eu vejo vocês. Eu sei que vocês estão aqui. E eu sei da importância de vocês. Sou muito grato por tudo que vocês fizeram. Se não fosse vocês, eu provavelmente não existiria, porque meus ancestrais se alimentavam de vocês. A partir de hoje, eu dou um lugar no meu coração para vocês. E a partir de hoje, eu dou um lugar para minha culpa também, porque ela sentia muita culpa, né, por essa situação. Então, é isso, Adriana. A gente tem que se esforçar para não julgar ninguém. Essa moça disse que na província onde ela vinha não tinha o que comer. Tá? Foi o que ela disse. Eu não conheço a China, eu não conheço o povo chinês a ponto de dizer é isso, não é isso. Eu não sei. Mas foi o que ela disse, né? Então, a gente olha com respeito, né, a isso. Não quero dizer que esteja certo ou esteja errado. Eu estou acima disso. Né? Certo e errado, para mim, não fazem mais sentido. Né? Aliás, nada mais faz sentido, porque entendo que não seria correto matar cães e gatos, mas também não seria correto matar porcos, galinhas, bovinos e qualquer outro animal. Que diferença há entre eles? Animais são animais. Né? É óbvio que a função deles é diferente. No entanto, o importante é que essa moça dê um lugar no coração e a partir de agora ela vai conseguir ter o gatinho, o cachorrinho dela. Né? E curando um pouco ela, a gente cura também de uma forma coletiva, fazendo essa constelação, né? Esses povos também, né? E também a gente, que obviamente mata animais para comer. Nossa, muito lindo. Muito lindo. Tem mais uma pergunta aqui, Marcos. Gratidão, gente. Essas perguntas estão muito lindas, muito ricas. A Rayane, ela pergunta: Marcos, qual caso que você atendeu mais interessante ou que mais te impressionou? Em relação aos animais, Em relação aos animais? olha, vamos ver se ela responde. Olha, foram inúmeros, foram inúmeros. Certa vez eu fui atender um cachorro que tinha um problema de incontinência urinária. Então, ele tinha uma suspeita de um tumor na bexiga e ele tinha incontinência urinária. E aí nós fizemos uma constelação e a tutora também tinha incontinência urinária. Né? E a mãe da tutora também tinha incontinência urinária. Então, a avó, a mãe e o animal. Os três com o mesmo sintoma, sendo que cada um por um motivo. Bom, tratando o animal, alguns dias depois, a cliente me mandou um WhatsApp dizendo assim: você constelou o cachorro. O cachorro nem melhorou muito. Parece que está a mesma coisa. Teve uma melhora pequena, discreta. No entanto, eu melhorei muito, né, da minha incontinência. Então, veja, né, esses casos impressionam muito e são exemplos de como os animais eles estão conectados a gente e que tratando o sistema familiar, a gente trata eles também. Né? Um outro caso, certa vez, uma cliente falou assim para mim: Marcos, vou te contar uma história. Eu tenho muita enxaqueca. Quando eu estou com enxaqueca e a dor é insuportável, eu tenho dois animais. Um é muito ligado a mim, ela explicando. E ela falou: esse animal que é muito ligado a mim, ele fica triste, apático, prostrado. Ele não corre, ele não come, ele não brinca. Como eu fico assim, inerte por conta da dor. Eu melhoro da dor, ele melhora também. Então, são casos que mostram, e poderia ficar aqui a noite toda falando, o quanto o animal está ligado a nós. Né? Então, não adianta tratar o animal. Não adianta ir no veterinário se você não olha para você. Né? É essa a conclusão que hoje eu chego.
E como está a aceitação dentro do consultório hoje, Marcos? Da constelação? As pessoas elas estão aceitando assim com mais tranquilidade? Porque eu acredito que antes, né, quando você falava, olha, você tem que se tratar, né? Não é um animal que tem que ser tratado, né? Você que tem que se olhar. Acho que deveria ser mais complicado. E hoje? Hoje ainda tá assim? Ou as pessoas estão aceitando melhor pelo fato de serem animais, né? Esses cuidados com os animais. Não, elas aceitam. Aceitam bem, Adriana. É impressionante como hoje a busca, né, por isso é cada vez maior, né? Acabei de receber uma ligação no WhatsApp, né, uma mensagem dizendo assim, quero marcar uma consulta amanhã. Né? O meu cachorro está com um quadro de bronquite grave. Já passei por 8 veterinários. Então, veja, as pessoas chegam para a gente na dor. E aí é um grande momento, é a grande amplitude de consciência da pessoa, porque ela está necessitando de um olhar. Então, amanhã nós vamos olhar para isso. Essa bronquite não é desse cachorro. Essa bronquite é do sistema dela. Então, durante a consulta, que leva quase 2 horas, a gente vai entender o porquê dessa bronquite no animal está se manifestando no animal. Mas, com certeza, né, tem alguma coisa ligada à família dela. Então, veja, muita gente aceita os novos conceitos sistêmicos, mas, infelizmente, é na dor, muito mais do que no amor. Marcos, fala um pouquinho para a gente sobre os campos morfogenéticos. Os campos são a explicação científica que nós temos em relação às constelações familiares. Né? Campos mórficos ou morfogenéticos são campos que estão sob a gente. Fazendo uma projeção, é como se fosse um iCloud, é como se fosse a nuvem, onde todas as informações são armazenadas. Então, o nosso campo mórfico, o campo do planeta Terra, ele está sendo formado desde quando formou o planeta. Então, nós temos o campo dos humanos, o campo mórfico dos cães, né? E é nesse campo que nós ligamos os cães quando eles estão doentes. A gente liga dentro de um processo terapêutico e esses campos também são chamados de inconsciente, né? Inconsciente coletivo. Né? Então, agora, aqui, por exemplo, a gente está no inconsciente coletivo, inconsciente desse assunto que nós estamos tratando. Né? Com essa live, todas as pessoas que estão aqui estão conectadas. Né? Então, nós criamos um campo aqui. Né? A gente pode dar vários exemplos. Né? O Instagram é um campo mórfico. O Facebook é um campo mórfico. Então, tudo que a gente cria se transforma num campo mórfico, que é um campo de informação. Quem fala muito bem disso é um autor chamado Rupert Sheldrake. Né? Ele estuda muito esses campos morfogenéticos e ele fala, né? Então, as aves elas estão ligadas aos campos das aves, por isso que elas não se trombam quando elas voam, né? Os peixes também, numa coreografia perfeita, estão ligados a algo de informação superior, chamado campo mórfico. Né? Então é mais ou menos isso. Brilhante, Marcos. Deixa eu ver mais aqui. Tem mais uma questão aqui. Vamos ver. Deixa eu descer aqui. Vamos ver. Deixa eu ver. E a diva. Marcos, você pode falar um pouquinho dos animais errantes? Os cães e gatos de rua e a função deles? Muito legal isso aqui. Muito legal. Obrigado, Diva, pela oportunidade. Nós estamos aqui para quebrar paradigma, né? E às vezes a gente fala assim, nossa, coitadinho do cachorro de rua, ele é tão frágil, né? Olha aquele cachorro ali, vamos recolher e tudo mais, né? Infelizmente, Adriana, as pessoas recolhem animais das ruas e às vezes encarceram, né? Deixam fechados, aprisionados e tudo mais, né? Tudo cumpre uma função. Os animais que estão nas ruas, eles cumprem também uma função.
as pessoas que estão nas ruas, elas cumprem uma função. Quando a pessoa fala assim, nossa, olha aquele morador de rua, coitado e tudo mais, então, coitado de você. Porque o que ele suporta naquela condição mostra que é um indivíduo extremamente forte, capaz, adaptável a novas realidades. Você não. Se você tomar uma chuva que ele toma, é capaz de você morrer de pneumonia. Ele não. Então, e outra, tudo são escolhas. Muitas vezes, aquele indivíduo está naquela situação por escolha. Então, a gente precisa tirar esse papel da vítima e do algoz, que a gente gosta de juntar. Os animais estão nas ruas e eles cumprem a sua função no planeta. Os animais que estão nas nossas casas também cumprem uma função do nosso planeta. Ah, mas então é errado deixar animal na rua? Não é errado e não é certo. Eles não devem estar lá passando privações, passando necessidades e tudo mais. No entanto, se eles estão ali, né, a gente vai procurar ajudá-los, mas nunca tirando a força deles. Nunca os vendo como coitadinhos, porque é exatamente isso que tira a força de alguém, independente da espécie. É você colocar no lugar de coitado. Sentir dó, né? Quando a gente sente dó, a gente tira a força do outro, né? Exatamente. Porque tudo tem a sua função. Né? É que a gente se acha sabedor do certo e do errado. E nós não sabemos o que é certo e errado. Dentro de um sistema familiar, aquele indivíduo morreu. Isso é errado? Não sei. É errado? Não sei se é errado. Vamos perguntar para o sistema? Né? Porque o sistema sabe. O terapeuta, Adriana, ele se coloca numa condição de menor. Né? O sistema é maior. Então existe aí, tudo que existe tem um significado. Né? Então os animais de rua, eles não devem ser retirados, encarcerados, presos, né? Numa prisão perpétua, como muitas vezes nós fazemos. Sou muito a favor desses cães comunitários, em que você coloca casinhas nas ruas, que a população se avizinha ali no entorno desse animal e dá carinho, dá comida, paga vacina, leva no veterinário. Né? Isso é muito mais importante do que retirar o animal de rua. Esse é o meu olhar, né? Esse é o meu entendimento. Né? Não quer dizer que a gente não tenha que controlar a natalidade, castrar os animais, para que cada vez a gente tenha menos animais nas ruas. Mas sem radicalismo, porque eu acho que é isso que acaba levando a julgamento. E uma coisa assim, que eu quero colocar aqui. Assim como o mercado pet, eu vejo que também tem muitas ONGs que utilizam esse sentimento de culpa, né, que a maioria do ser humano carrega, justamente usando o animal para arrecadar doações e, enfim. E isso também é um outro tipo de mercado, né, Marcos? Eu vejo dessa forma. É, Porque, é. porque assim, se alguém chegar e mostrar um animal que já foi curado, né, já foi tratado, tá bem, mostrar lá a conta. Olha, deu tanto. As pessoas vão falar, nossa, que ótimo, né? Ele tá bem, e não vão ajudar, mas se pegar um animal bem machucado, bem judiado e mostrar, as pessoas se comovem e arrastam multidões, né? E muitas doações, né? Sabe, Adriana, a gente precisa considerar o seguinte: a gente acha uma violência deixar o animal na rua, né? E é. No entanto, também é uma violência manter um animal, como eu vejo no consultório todos os dias, preso em apartamento de 40, 50 metros quadrados, o tutor saindo de manhã, voltando à noite, o animal não tendo contato com a natureza, não socializando, não tendo contato com outros animais, sendo castrado, vacinado, sendo utilizado uma série de violências também contra esse animal. Inclusive, a mais distanciando ele do sistema familiar dele, colocando uma roupinha e indo passear no shopping sábado à tarde em São Paulo. A gente olha
para a violência que abandona um animal. E é violência. Mas a gente não olha para o excesso de cuidado e a colocação desse animal no lugar de filho que a gente, de forma inadvertida, faz todos os dias com os animais. Isso não é violência para nós. Não, isso é violência também. Sim, e sempre batendo aquele sentimento de culpa, carência, que o ser humano carrega com ele, né? Isso tem que ser tratado, né? Isso é visto, né, dentro da constelação na veterinária, né? E alivia tanto esse sentimento do tutor, né, que ele carrega do sistema, quanto também do próprio animal, né? Melhor bem-estar para esse animal, né? Adriana, nesses 30 anos, quantos animais eu vi sendo recolhidos na rua e adoecendo gravemente? Não na rua, na rua ele estava bem. Mas quando ele foi para casa de alguém, ele adoeceu. E eu pergunto para você, alguém perguntou para esse animal se ele queria estar dentro de casa? Ou se ele queria estar na rua? Alguém perguntou para o animal? Ah, não, mas isso aí, o que importa sou eu. Eu sou o sabedor. Não, você não é o sabedor. Você tem que ir para o teu lugar de humildade e entender que tem muita coisa ainda que a gente não entende. Uma delas é as razões para que as coisas aconteçam na vida como acontecem. Então, a constelação é legal que a gente vai para um lugar menos, sabe? Mais humilde. Menos, menos, menos. Marcos, eu não estou conseguindo ver aqui, mas já está dando tempo de live? Eu creio que sim, deve estar acabando. Tem mais alguma consideração que você quer passar sobre a constelação familiar? O porquê? Você está com um curso aí já, né? Um curso novo? Então, pois é. Em primeiro lugar, eu quero agradecer, Adriana. Você foi a primeira aluna a se matricular no curso ano passado. Não sei se você lembra disso. Minha A primeira, primeira. Para você ver, Adriana, que quando a gente atende um chamado do coração, da alma, não tem dificuldade. A gente vai, matricula e pronto. Né? Sem conversinha e mimimi. E você foi uma aluna que não faltou nem um dia, era a primeira a chegar na turma, perguntava, se interessava. Então, assim, parabenizar você. Esse parabéns é extensivo a toda a sua turma de constelação familiar. Tem vários alunos aqui. Foi uma turma incrível, forte, pesada no sentido de trabalho. Choramos juntos, rimos juntos, né? Tomamos bronca junto. E cada bronca que eu dava em vocês era uma bronca que eu dava em mim também. Né? Porque eu só consigo ser para o outro aquilo que eu sou comigo. Né? Então, aquelas chamadas eram minhas, eram para mim, para que eu pudesse ouvir também. Né? Então, muita gratidão. Dizer que a gente está num curso que começa agora, segunda-feira, estamos fechando a turma. Quem tiver interesse, entre em contato comigo, que ainda dá tempo de fazer a matrícula. Marcos, mais uma vez eu que agradeço a sua disponibilidade. Você, como sempre, muito generoso, sempre prestativo com seus alunos, assim, muita gratidão, gratidão por todo o aprendizado, sentindo muita falta. Eu vi a sua live de ontem, foi maravilhosa, foi muito especial, né? Todo mundo ali, né? Sentindo saudades da aula de segunda-feira. Então, muita gratidão, Marcos, pela oportunidade de estar aqui hoje. Estar falando com você, algo que eu nunca imaginei, estar aqui numa live falando com você, meu querido professor. Muita gratidão mesmo, viu? Gratidão aos colegas de turma. Foi uma turma muito especial mesmo. A gente teve muita troca, muito aprendizado. Ali foi formado um campo, né? Um campo maravilhoso. Eu acho que não poderia serem outras pessoas. Foi formado o campo perfeito, o aprendizado de todos ali. Muito, muito obrigada, pessoal. Um grande abraço, Um Adriana. grande Um beijo para abraço. você e todos os seus seguidores. Obrigado por todos que participaram. Obrigada, gente, pelas perguntas. Um abraço.